Fala pessoal, boa tarde. Então, hoje vamos ter nossa live sobre por que estudar direito romano. Vamos só esperar o ingresso aqui do nosso convidado, nosso querido Sandro Alex Simões. Olá, Saul, tudo bom? Vamos estudar hoje porque... Olá, André. Hoje vamos ter Walter, boa tarde. Vamos só esperar o nosso convidado chegar aí. Vamos começar a falar sobre por que estudar direito romano. Então hoje a gente vai ter uma sumidade aí para falar, para conversar conosco, né? Vamos lá, ele já está entrando. Ana Cláudia. Ô, Sandro, boa tarde. Sandro, você consegue pedir para entrar, Sandro? Senão eu mando o convite aqui. Eu também não sou muito bom com essas coisas. Vamos ver. Eu acho que é aqui. Não. Opa, valeu, Saul. Vamos ver, acho que é aqui. No... Aqui. Vamos ver. Sandro. Opa. Aqui. Invite. Foi aí o convite para você, Sandro. Aqui. Tem um. Vamos ver. Opa, Sandro. Aqui. Tudo bem? Tudo bem? Maravilha. Como vai, André? Tudo Obrigado ótimo. pelo convite. Eu que agradeço. Então, vamos lá, Sandro. Vamos começar a falar. Então, só antes eu peço para o pessoal que já está aqui conosco, duas boas-vindas a todo mundo, né? Boa tarde. É um prazer ter todos vocês que estão aqui nos ouvindo, que vão ouvir depois dessa live. É um prazer ter vocês aqui conosco. E não se esqueçam, hoje vamos ter aqui uma autoridade no assunto conversando com a gente, é uma honra, né? Então é sempre bom que esse conteúdo chegue ao maior número de pessoas possível. Então não esqueçam de curtir, ir aqui nessa pipinha, né, na pipa aqui que aparece no Instagram, e para compartilhar e indicar essa live também para todos os amigos interessados que possam ter interesse também, né, nesse tema que é muito relevante. E para quem não conhece aqui nosso trabalho, de repente chegou por meio ou vai chegar ainda, né, por meio do perfil do professor. Então a gente tenta aqui, no meu perfil, a gente tenta criar conteúdo, né, produzir conteúdo na expectativa de impactar o ambiente jurídico do país, né, tentar renová-lo e contribuir para ele, principalmente nas áreas de teoria do direito, direito constitucional, e também a gente tenta dar esse enfoque mais humanista. Então a gente trata também de filosofia do direito, história do direito, que a gente acha que é muito relevante. E hoje temos aqui como nosso convidado o professor Sandro Alex Simões, que é uma autoridade aí. Quando comentei nos grupos, né, que o senhor estaria aqui conosco, o pessoal, nossa, ele é muito bom e tal. Então fico muito feliz. Então, por favor, professor Sandro, se puder fazer uma rápida introdução sua, do seu um pequeno currículo aí também para o pessoal saber e mais ou menos a sua área de interesse, né, o que o senhor produz, o que o senhor faz, por favor. Claro, claro. André, muito obrigado, é um prazer estar aqui. Eu sou essencialmente professor, é assim que me defino, já nesta senda há uns 20 anos. Sou de Belém do Pará, comecei a dar aulas no interior do Pará, em Santarém, e depois, por 20 anos, e um pouco mais do que isso, porque continuo vinculado ao Centro Universitário do Pará. Fiz o mestrado na Federal do Pará e depois um doutoramento na Universidade de Salento, em Lecce, na Itália, e o pós-doutoramento na Faculdade de Direito de Lisboa, onde eu resido atualmente. E aqui sou professor também das disciplinas histórico-jurídicas, então é a isso que me dedico desde o ano 2000. Então já temos algum período nisso e toda a minha formação e atuação tem sido nessa área. Portanto, é sempre uma alegria falar sobre esse assunto e poder, se for o caso, não apenas despertar o interesse para eles, mas também contribuir com alguma reflexão sobre a trajetória dessas disciplinas no Brasil. É a intenção. Ótimo, ótimo, ótimo. Então,
mais ou menos assim, dando um panorama geral para quem está chegando, né? Hoje a gente vai falar sobre um pouquinho história do direito em geral, vamos falar um pouquinho de história do direito romano e direito romano, vamos tentar tocar um pouquinho em bibliografia para quem quer começar os estudos nessas disciplinas. E vamos falar um pouquinho por que estudar isso, né? Porque muita gente pode achar que, enfim, que não teria tanto sentido, não é algo prático, né? Mais ou menos assim, não vou ganhar dinheiro fazendo isso. Então vamos explicar por que é importante para a formação, tanto do acadêmico quanto a autoeducação do profissional já formado, né? Então, vamos começar por essa pergunta, professor. Qual a importância do estudo da história do direito em geral? Por que estudar direito é diferente de história do direito, né? E qual a importância da história do direito em si? Maravilha, vamos por aí. É o bom ponto de partida, André. É, a questão que me parece definir exatamente quais são as áreas de abrangência daquilo que nós queremos referir. A história não é uma disciplina jurídica. A história é uma disciplina e nem extrajurídica, porque se nós a denominarmos como extrajurídica, vamos estar colocando a história em referência ao próprio direito. A história é uma disciplina a par do direito, tem um objeto muito mais abrangente que o objeto da ciência do direito como arte, como queiram, a ponto de poder, numa especialidade sua, estudar, inclusive, o direito. Além de estudar as artes, nós temos uma história da filosofia, uma história das artes, uma história da família, uma história das profissões, e um dos objetos da história pode ser o direito. E aqui é necessário definir com um pouco mais de precisão esse objeto. A história, quando se debruça sobre o direito, ela tem diversos interesses e diversos objetos possíveis aqui, porque a denominação direito é uma denominação muito ampla. Nós estamos falando de uma história social, quando ela estuda, por exemplo, a interação entre as instituições jurídicas e a evolução da própria sociedade numa escala temporal. Nós podemos falar do direito aqui como as profissões ou carreiras jurídicas, então o estudo da história dessas profissões e dessas carreiras jurídicas é também um objeto de interesse. A história das instituições, como a história da justiça, a história das constituições, a história legislativa ou a história das fontes do direito. Portanto, são diversos, e a história da cultura. Então, o direito enquanto uma cultura social específica pode ser também objeto dessa denominação ampla que a gente dá de história do direito, né? Então, portanto, se abriga abaixo disso um conjunto de olhares específicos que não são jurídicos, são da história sobre o direito. Perfeito. E assim, se pudesse explorar um pouquinho mais, por que o senhor acha que é importante para a formação do jurista perfeito. esse ponto? Essa é a segunda parte da pergunta. A história do direito para nós hoje é interessante o teu ponto de partida, porque a própria pergunta ela já tem um valor específico e contextual. Para nós perguntarmos hoje, em 2022, qual é o valor do estudo da história para a formação de um jurista, isso já nos diz alguma coisa, né? Isso já nos diz basicamente que nós somos fruto de uma tradição intelectual e uma tradição universitária no Brasil que se instala especialmente a partir de 1930, que quando as universidades se instalam a partir de 1930 no Brasil, nós cindimos aqui o campo da formação, eu creio, basicamente em duas sinalizações distintas. Uma, que os cursos superiores se dividem entre os cursos prático-profissionalizantes ou técnico-profissionalizantes e aqueles cursos que são mais gerais, mais de formação e mais de humanidades. Esse seria um objeto mais propriamente duro
do núcleo de formação das universidades quando elas se instalam. Então, os professores da filosofia e da história vão para estas universidades e as faculdades de direito, ainda que ingressem na universidade, elas mantêm uma certa e relativa autonomia, porque elas têm uma finalidade e acabam atribuindo a si uma finalidade de formação profissionalizante e prática, de tal maneira que é como se nós tivéssemos aberto o caminho para dizer que a filosofia e a história não ficam nestas faculdades, elas interessam a outro tipo de percurso, a outro tipo de formação, de uma ciência mais aberta, mais genérica, e as faculdades de direito formam especificamente para o mercado. Esse, desde logo, é um equívoco provocado por uma ilusão legislativa. A introdução legislativa das universidades no Brasil e que chamam para dentro dela as faculdades de direito não são capazes de nos convencer de que a formação histórica não é importante para o jurista. Há pelo menos 3 grandes motivos para os quais essa formação histórica não apenas é importante, André, mas é imprescindível. O primeiro eu vou denominar de um objetivo antidogmático. A primeira grande importância da história nesse sentido é nos introduzir a possibilidade de vacinarmos-nos nas formações jurídicas contra o dogmatismo. Então, o dogmatismo é a doença infantil da formação jurídica. É prático, profissionalizante. Doença infantil, assim como um sarampo, como uma coqueluche, nós nos vacinamos contra essas coisas logo na nossa mais tenra infância, exatamente para não desenvolvermos problemas mais sérios. Há uma grande doença infantil na formação jurídica, que é o dogmatismo, que significa nós nos convencermos, primeiro, que os juristas estão no centro do mundo e no centro de tudo que diga respeito à sociedade. Segundo, que o direito se resume a um conjunto codificado de leis. Toda a realidade jurídica é única e exclusivamente a realidade jurídica que foi legislada, codificada e sistematizada. E essa é uma impressão que cria uma deformação na maneira de nós observarmos a realidade a que o direito procura aderir e aquela que ele pretende produzir e transformar. A realidade codificada, desde logo, nos separa completamente do universo da justiça. O universo da justiça não é o mesmo universo da lei. Se nós entendermos o direito legislado como sendo todo o direito, então, o dogmatismo ingressa e deforma a nossa maneira de entender o direito, nós vamos retirar dele a sua tradição mais forte, que é a tradição do ius, a tradição da justícia e a tradição que nos coloca, e talvez falemos disso daqui a pouco com o direito romano, numa realidade bem distinta, em que a lex é uma manifestação do poder político. O ius e a justiça, o direito propriamente, são a manifestação daquilo que os juristas fazem, que não é a política. E hoje nós confundimos essas coisas todas exatamente pela falta da vacina histórica ou de levar a sério o mistério histórico na nossa formação. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, e fica muito à vontade para me interromper, André, porque você me provocou num assunto que gosto muito, então eu vou me espalhando. O segundo motivo que eu colocaria seria o motivo humanista. A formação histórica é uma formação essencial nos cursos superiores das ciências humanas de maneira geral. Isto para não dizer em todos eles, né? Mas eu vou me restringir aqui a um âmbito mais modesto, apenas das ciências humanas. Porque a história, ela pertence a todos os campos de formação das ciências humanas, porque tudo aquilo que o homem produz, inclusive o direito não seria diferente disso, é produzido numa escala temporal.
nasce, se desenvolve, modifica-se e morre. Quando nós retiramos essa formação jurídica e a realidade de que o direito é histórico, na perspectiva da própria formação do jurista, nós produzimos também um efeito extremamente danoso, que é indicar aos juristas em formação e aos juristas já formados que o direito é uma realidade apenas do presente. O direito não tem temporalidade, portanto. Então, ele seria um fenômeno dentro das ciências humanas ou das ciências sociais aplicadas e, ao mesmo tempo, não seria. Porque é como se nós estivéssemos indicando que a formação jurídica pode prescindir dessa realidade, da própria natureza do direito, de que ele é um produto histórico. Então, o que temos do direito e dos sistemas jurídicos ao nosso redor não é o direito de todos os tempos. E nem será sempre o direito à nossa frente. A escala histórica é um elemento essencial para a compreensão da própria natureza do direito enquanto produto histórico. Retirar isso é falsear o direito, é produzir aquilo, numa referência ao livro famoso do Ítalo Calvino, que é o Cavaleiro Inexistente, é produzir a armadura do cavaleiro que se movimenta, que batalha, mas ele não está lá dentro. Ele não existe, ele é apenas uma capa. O direito sem a sua historicidade, ele é apenas a armadura do cavaleiro que não existe. O terceiro e último motivo é um motivo aliado a uma compreensão mais afinada ou mais precisa do que seria a relação entre teoria e prática, que ainda é um binômio fantasmagórico na formação jurídica, né? Nós temos sempre a tendência, e eu já lhe disse que estou há 2 décadas lecionando essa disciplina, um bocadinho mais do que isso, mas, quer dizer, estas são disciplinas teóricas em oposição a disciplinas práticas, né? O conjunto das disciplinas propedêuticas é aquele conjunto que nós embrulhamos aqui, colocamos num saco e afastamos da vista, porque elas existem basicamente nos primeiros anos dos cursos de direito para testar a paciência dos estudantes. Se eles sobreviverem ao primeiro ano, aí eles vão chegar onde realmente está o direito, né? Eu digo isso com clareza aos meus alunos em sala, porque eu sei que muitos pensam assim, né? Então, o primeiro ano é aquele em que nós vamos enfrentar estas sociologias, as filosofias da vida, as histórias do direito e a história das instituições, a história do pensamento, etc, etc. Se sobrevivermos a isto, se a nossa paciência para tanto chegar, aí depois nós vamos ao direito propriamente dito. Veja lá. Aqui há 2 aspectos interessantes a serem observados. O primeiro aspecto é que na própria formação dos currículos existe esse conceito equivocado e distorcido entre a relação da teoria e prática, ou das disciplinas teóricas, das teorias e das disciplinas práticas dentro do direito. Porque os próprios formuladores dos projetos pedagógicos de curso tendem a enfiar todas essas disciplinas, por assim dizer, como uma espécie de grande muralha nos primeiros semestres do curso, como se elas fossem realmente apenas uma base para a entrada ou para a preparação naquilo que realmente interessa do curso, que é o seu eixo prático profissionalizante. Esse já é um sinal ruim na preparação dos currículos, porque disciplinas como a história ou a filosofia do direito talvez ficassem muito melhor situadas pelo meio ou pelo final do curso, quando nós já temos uma noção mais clara do que é o sistema jurídico que existe. E aí podemos dialogar de forma mais profunda sobre raízes, sobre legados, sobre transformação, mas veja lá, essa compreensão má, seja dos formuladores dos currículos,
seja dos próprios estudantes que entendem esses sinais que já estão dados na própria elaboração do currículo, esse é um falso problema, essa é uma falsa divisão. Toda boa prática, e até as más práticas também, por que não dizer, tem uma teoria que lhe subjaz. Nós não temos prática simplesmente pela prática. Isso seriam arroubos, isso seriam imprevistos, isso seriam sinais de resposta elétrica do corpo. Né? Isso seria alguma coisa cinética. Né? Prática social, toda prática social está fundada em uma perspectiva teórica. Seja essa perspectiva teórica correta, precisa, honesta, seja essa perspectiva teórica mal interpretada, seja essa perspectiva teórica uma péssima teoria. Mas não há prática social que não esteja com esteio em uma teoria. O direito que nós temos hoje não é simplesmente um conjunto prático para formar profissionais. Ele corresponde a uma visão de mundo. Uhum. E essa visão de mundo, ela é observada com mais clareza, não de dentro do direito, mas de fora dele, por uma perspectiva simples da própria ótica, né? na física. Uhum. Eu observo um objeto na sua completude, não de dentro do objeto, mas apenas de fora dele. Uhum. Se eu estiver fechado num quarto dentro de um edifício, nem que eu estou num edifício eu teria condições de saber, muito menos de descrevê-lo. Uhum. Eu preciso estar fora dele para saber que aquilo é um edifício e que aquilo é um quarto. A visão da história é essa visão de fora. Essas seriam as 3 principais indicações por que devemos estudar História do Direito. Perfeito, perfeito. Maravilhosa a resposta. E vamos lá em frente. Assim, se tivesse... se o senhor achar que vai misturar muitas respostas com as que a gente vai trabalhar mais para frente, pode pode segurar por enquanto. Mas se tivesse, por exemplo, quem quiser aí, quem está nos ouvindo e quiser começar o estudo da história do direito, teria alguma bibliografia própria para esse começo? O senhor teria alguma dica? Várias, mas eu vou procurar restringir algumas assim para aquele livro que pode nos abrir o caminho para outras coisas, né? Em língua portuguesa especificamente. Há 2 livros, pelo menos, de cara que eu indicaria e que acho extraordinários, né? Pela sua completude, pelo rigor metodológico e pela inovação mesmo das suas abordagens. Um é este aqui, Direito e Revolução, do Harold Berman. Uhum, uhum. Direito e Revolução, do Harold Berman. De Harvard, título, né? Exatamente, que foi publicado pela Unicinos. Essa é uma edição que hoje se encontra com alguma dificuldade. Temos que fazer pressão sobre a Unicinos para que o livro seja reeditado. Uhum. Porque essa é uma belíssima tradução, o livro é extraordinário. O título engana um pouco, porque a princípio nós podemos pensar que é alguma outra coisa, mas não a história do direito. Mas é uma pesquisa de história do direito propriamente, porque as revoluções a que Berman se refere são 6 revoluções que criam os caminhos axiais do direito. Então toda a tradição jurídica passaria por essas 6 revoluções, começando na Revolução Papal, com Gregório VII. Até a Revolução Russa. Então fala sobre a evolução do direito. São 2 volumes, mas o primeiro volume é apenas aquele que temos publicado em língua portuguesa, e é este aqui da Unicinos, mas já seria uma excelente introdução ao estudo do direito. O outro seria o extraordinário Síntese da Cultura Jurídica Europeia, do Antônio Manuel Espanha, que é um dos Pode repetir, mais professor? destacados. Claro. Síntese da Cultura Jurídica Europeia. Síntese. Eu também estou anotando. Cultura Jurídica Europeia. Então faça. É um livro extraordinário. Extraordinário.
Perfeito. E é um livro didático, então ele foi feito mesmo para o curso regular, seja da graduação, seja da pós-graduação, por esse professor português, o mais destacado historiador do direito em língua portuguesa, do século XX, início do século XXI, pelo menos da segunda metade, né, do século XX e agora início do século XXI, faleceu há poucos anos atrás, 2 anos atrás, se a memória não me falha. Esse período pandêmico também encurtou um pouquinho a nossa noção de tempo, mas é um livro extraordinário. Ele foi publicado inicialmente pelas edições 70 ou pelas edições Estampa aqui em Portugal, mas depois traduzido, quer dizer, adaptado e publicado no Brasil pela Boato, né, de Santa Catarina. Ótimo. E é um livro e tanto, realmente daqueles, quem quiser começar, eu recomendo fortemente. E um livro que tem uma grande saída ainda, e considero também um livro extraordinário, é esse belo livro do John Gillison, o Introdução Histórica ao Direito. John Gillison. Introdução histórica. Histórica ao Direito. Tá. A única maior dificuldade dele, no John Gillison, é que ele é publicado apenas aqui em Portugal, aquelas belas edições da Fundação Calouste Gulbenkian, mas ele tem inúmeras vantagens que compensam isso, né? Ao final de cada capítulo sobre a história do direito europeu, existem as notas do tradutor, e o tradutor é o Antônio Manuel Espanha, mas que são muito mais do que nota do tradutor. Na realidade, ele aumenta e complementa o livro com as referências bibliográficas e os principais fatos da evolução ibérica do direito europeu, né? As peculiaridades e as idiosincrasias dessa tradição ibérica, do percurso ibérico do direito, que vai ter uma influência impressionante e inevitável sobre a América Portuguesa, por causa das ordenações e de todos os institutos e as fontes do direito que valerão também na América Portuguesa. Então, é um livro importante para nós. Maravilha. Eu recomendaria que tivéssemos esses em conta. Professor Sandro, vou passar aqui. O pessoal está fazendo pergunta bacana, está interagindo bastante. Eu vou passar as perguntas, assim, se a gente puder fazer uma resposta breve, porque senão a gente não consegue passar nos pontos aqui. Mas o Ronaldo insistiu que o seu nome é Pedro, doutor Sandro. Não. Olha, que eu saiba, não. Ele colocou aqui de novo. Ronaldo, não que eu não gostasse, que eu não gostasse, acho um belo nome, mas não me foi dado. Ele falou que na faculdade dele, na graduação, indicaram como introdução histórica para o direito o Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. Se o senhor conhece a obra e se recomenda, se acha interessante. Sim, sem dúvida. A Cidade Antiga do Fustel de Coulanges é uma obra clássica do século forte da historiografia francesa. É o século, além de Coulanges, é o século de Michelet, é um século importante dessa historiografia. Mas veja, a Cidade Antiga se refere exclusivamente às origens do direito indo-europeu e como fontes do desenvolvimento do direito romano. Não é nem propriamente um estudo do direito romano, mas uma história da formação inicial desse direito romano a partir da sua conexão com as suas fontes religiosas, e que são fontes religiosas que os romanos incorporam dessa tradição indo-europeia. Então ele tem um objeto um pouco mais restrito, ele é bem mais restrito, na realidade. É importante o livro, é uma boa fonte, mas eu colocaria naqueles currículos como leitura complementar. Não é aquele livro que eu posso ler e conheço a história do direito, que ele não dá conta disso. Perfeito. O Pompeu, boa tarde, Pompeu. O Pompeu fez uma pergunta que eu achei interessante. Então, professores, quanto à aparente tensão entre prática e teoria, até que ponto a academia brasileira não está reagindo ao excesso de prática com o ensino de uma tradição jurídica muito distante da do Brasil,
que ele fala que seria a filosofia analítica, né? Que eu acho que é bem tradicional na tradição anglo-saxã. Então, assim, Uhum. não sei se o senhor concorda com ele, né? Mas que ela é distante da nossa. Se sim, se o senhor acha que Uhum. realmente existe esse movimento viciado da academia brasileira. Olha, eu acredito que há o movimento, mas eu não o reputaria como um movimento viciado. Eu acho uma boa reação o fato de nós termos, nos últimos 10 anos, pelo menos, e temos visto isso acontecer, não apenas um renascimento dos estudos filosóficos dentro do direito no Brasil, também alguns avanços com a produção de uma historiografia do direito no Brasil, há tantos bons autores novos com publicações excelentes nos últimos tempos, né? Gustavo Cabral, Ricardo Marcelo Fonseca, Gustavo Siqueira, Ricardo Zontag. Nós temos tido um bom movimento, tanto na filosofia como na história. Eu concordaria com o Pompeu ao dizer que eu vejo um excesso da influência da filosofia analítica por via anglo-saxã, especialmente norte-americana no Brasil. Uhum. Isso me incomoda um pouco também. Eu acho que é um excesso de influência, mas esse excesso, de alguma maneira, é sintomático. Porque, veja, de um lado nós estamos procurando chamar a atenção, e isso é muito bom, que os cursos de direito devem ser um habitat reflexivo também sobre as nossas próprias práticas e as nossas bases teóricas, mas é sintomático de uma ausência, de uma longa ausência e desconhecimento das nossas próprias tradições. Nós temos pouquíssimas obras e muito pouco trabalho mesmo, e aqui seria necessário não apenas um bom trabalho da história do pensamento jurídico ibérico, a história das fontes, né, desse pensamento, as escolas do direito que influenciam o Brasil. Nós temos poucos trabalhos que nos indiquem que tipo de filiação teórico-filosófica é aquela que nos chega. Uhum. Que autores efetivamente foram importantes nas respectivas fases do pensamento brasileiro, obras que recuperem o pensamento e a recessão de alguns pensadores no Brasil, por exemplo, a recessão de Zavini, ou seja, quem lia Teixeira de Freitas, por exemplo, questões relativas à influência de Francisco Campos no pensamento do Estado Novo brasileiro, a forma de recepção de Kelsen no pensamento brasileiro e o desenvolvimento também de teorias que foram sendo capitaneadas no Brasil, mas nós não temos trabalhos sobre o pensamento brasileiro que sejam trabalhos volumosos e mais recentes. Uhum. Há ainda os clássicos, né, mas efetivamente nós precisamos nos ocupar mais disso. Então, essa grande moda da filosofia analítica, e isso é uma moda mesmo, é alguma coisa boa, por um lado, mas é um excesso por uma ausência. Então, Uhum. ele é um sintoma excessivo por causa de uma ausência. Nós não sabemos nada, ou não sabemos quem somos a partir do pensamento jurídico brasileiro. Falta a linha desse trabalho. Perfeito, perfeito, professor Sandro. E sabe que o senhor falando, o senhor realmente descreveu a minha. Eu imagino que outros aqui tiveram essa experiência, né? Mas eu que fiz a faculdade ali no início, comecei, né? Entrei no início dos anos 2000, e realmente, assim, de repente a gente viu só existia do Working Alex no mundo. Essa foi uma década complicada. Então, e dali pra Tudo era frente é só isso. ponderação. Isso. Isso. Enfim, depois é o que é Sussem e tal, e parece que a gente é um capítulo do direito americano mesmo, né? Uma coisa, Uhum. em parte de teoria do direito, dá um pouco essa impressão, né? Nós somos um apêndice, digamos assim. E, É, enfim, realmente que, assim, eu, é uma falta realmente. Tá, mas cadê a raiz desse esse é um tema, né? bom. Essa é exatamente a questão, né? E só para demonstrar o que eu estou a te dizer e para onde eu queria indicar, nós temos um veio muito rico
de exploração do pensamento jurídico que chega ao Brasil, então, um pensamento jurídico ibérico, né? Então, é muito mais amplo, a partir do século XVI, com a Escola Ibérica da Paz, ou aquilo que nós conhecemos por um nome mais impreciso, como a Escola de Salamanca, que vai ter uma influência não apenas nos inícios daquilo que será o caminho do desenvolvimento do direito internacional, mas também dos direitos humanos, mas também de alguns institutos que estarão presentes na própria independência brasileira e na discussão sobre a formação do Estado e do constitucionalismo brasileiro no momento do nosso proto-liberalismo no Brasil. Temos a tradição do krausismo, que via Portugal chega no Brasil também, num proto-liberalismo no século XIX, através de Silvestre Pinheiro, mas esses autores e essas linhas da nossa tradição foram rompidos pela forma como contamos ou deixamos de contar a nossa história a partir das universidades e dos cursos de direito no Brasil. Então, os nossos estudantes e os nossos professores desconhecem essa linha. Essas linhas ficaram rompidas por aí. E é uma tarefa imensa que os historiadores do direito têm hoje no Brasil e os professores interessados na área de reatar esses cordões que foram rompidos para que nós possamos chegar à construção não de uma identidade nacionalista do pensamento brasileiro, que a intenção passa longe disso, não acredito nessas coisas. Mas dizer, nós temos algo a dizer também no cenário internacional do pensamento jurídico. E até... desculpa, professor, termine, por favor. Nada, já terminei. Tá. Não, eu ia dizer que até, falando de teoria e prática, isso tem um impacto prático, porque, por exemplo, quando a gente vai interpretar algumas cláusulas da Constituição, que são difíceis de serem interpretadas por terem um conteúdo moral forte, carregarem um conteúdo teórico, digamos assim, denso, muitas vezes hoje em dia o pessoal vai ler e faz a leitura de acordo com o constitucionalismo americano. Só que quando a cláusula foi feita, não era essa a ideia, né? O que, digamos, a inspiração dela não é essa, porque na época a gente estava... a nossa inspiração era majoritariamente de outras escolas de pensamento. Então você faz uma interpretação totalmente desligada daquilo para que ela foi feita. Não sei se concorda. Concordo, e não apenas do ponto de vista do pensamento e das escolas, mas do ponto de vista também da nossa prática legislativa. Nós temos uma tendência muito forte a importações de institutos para a legislação brasileira, até nas reformas constitucionais brasileiras, na codificação brasileira. Então, busca-se uma partezinha da processualística italiana e busca-se um instituto do direito norte-americano, e nós vamos importando alguma coisa do direito administrativo francês e português e vamos importando numa certa amálgama pouco crítica e quase nada unitária. O direito penal tem muito disso também, um conjunto de institutos baseados em teorias ou que correspondam a teorias que nós nem sempre filtramos com o rigor adequado. Isso também é sintomático, não apenas dessa falta de uma identidade do que seja o direito brasileiro e o pensamento jurídico brasileiro, mas também de uma certa autorreferencialidade periférica, como diz o professor Diego Nunes, da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a maneira mais chique de nós nos referirmos à síndrome de vira-lata que efetivamente nós temos. Tá bom, vamos lá, vamos em frente então. Especificamente sobre o direito romano, teria alguma razão específica para estudá-lo, né? Fora aquelas 3 razões de estudo da história do direito em geral, e depois, se puder nos passar também alguma bibliografia sobre esse tópico específico.
Claro. Eu vou procurar abordar isso de maneira bem breve e a mais clara possível. É, eu não sou daqueles de uma linha mais tradicional que defende que o direito romano deve ser estudado em função de uma razão genealógica, né? Porque as origens de diversos institutos do direito civil, do direito processual e mesmo do direito público que temos vem do direito romano, então seria interessante e importantíssimo, essencial conhecermos o direito romano para podermos entender com precisão esses institutos. Essa é uma tese tradicional, mas eu não costumo partilhá-la com toda força, não. É claro que há uma razão de fundo nisso, mas até em função da formação historiográfica, eu tendo a crer que nós somos muito mais parecidos com o nosso tempo do que com os nossos pais. Uhum. Esse é um velho ditado árabe que o Mark Bloch, o historiador por excelência aqui do século XX, traz na introdução à história e que eu creio que vale muito para nós. Isso quer dizer que, para eu conhecer bem um determinado instituto do direito que eu tenho hoje, não necessariamente eu preciso estudar de onde ele veio. Eu posso ser um excelente técnico, conhecer bem e aplicar bem as coisas que eu tenho com os instrumentos que estão ao meu redor. O que fundamenta propriamente, e é aqui que eu vejo a razão forte que ainda justifica o estudo do direito romano, e efetivamente se justifica no nosso tempo, por quê? São duas razões. A primeira é que os romanos nos ensinaram como raciocinar juridicamente. Há uma lógica do raciocínio jurídico para a definição das regras, para a resolução dos casos concretos, que individualiza, autonomiza o raciocínio jurídico em relação ao raciocínio que tem a filosofia, por exemplo, em relação ao raciocínio e ao tipo de narrativa e finalidade que tem o teatro, que tem a literatura de maneira geral e que tem as ciências como a física ou como a matemática. E essa vai ser a grande diferença entre o direito que os gregos tinham e o direito romano, que é o direito propriamente dito. Que os gregos conheceram esse direito, os babilônicos conheceram direito, os hindus conheceram o direito muito antes dos romanos, muito antes mesmo dos romanos. Mas o que constrói sobre o direito romano toda a força e toda a simbologia que é perene dele? É porque é lá em Roma que se individualiza a forma de raciocínio jurídico. Quero dizer, o raciocínio jurídico romano parte do princípio de que, ao agrupar vários casos semelhantes, pela equidade, nós podemos traçar uma linha em comum entre casos distintos. E esta linha comum é que nos ajuda a estabelecer, entre distintos casos, uma regra que seja aplicável para resolvê-los a todos. Essa linha reta se chama régula, regra. Os romanos criam esta regra jurídica. O direito romano não é um direito de leis e de juízes, como é o nosso direito. Ele se individualiza sendo um direito de jurisprudentes, então de professores e intelectuais, e de regras jurídicas. Quero dizer, a aplicação destes elementos que sejam convencionais, desses elementos racionais, que partem de uma estrita observação da realidade para resolver os casos concretos. Essa individualização do raciocínio, a ela se segue a criação da carreira jurídica.
Então, o aparecimento desses jurisconsultos, o aparecimento dos praxistas e dos advogados, a criação de um direito honorário e pretório, ou seja, um conjunto mesmo de formação do pensamento jurídico como uma sabedoria própria. Dentro do conjunto da sabedoria antiga, essa é uma sabedoria própria que não se confunde com as demais. Se relaciona com elas, mas não se confunde. Entender esse raciocínio, porque ele ainda é válido nos dias de hoje, é uma primeira razão. A ela eu adiciono, e, se me permite, a segunda que acho tão importante quanto. É dizer, os romanos entenderam, em razão disto, que duas coisas muito diferentes são isto que nós chamamos de ius, onde está o direito e a justícia, e a lex, que é fruto da produção da potestas, da política, do poder. O ius, ele nasce de outra fonte. Ele nasce de fontes que são consuetudinárias, fontes morais e de uma certa reta razão que nos ajuda a observar uma ordem pré-existente na sociedade. Enquanto que a lex é manifestação do poder político, pura e simples manifestação do poder político. Cabe, portanto, ao ius o controle dessa lex. Ele não se confunde com ela. Ele tem a finalidade de restringi-la e de controlá-la. O saber e a reta razão, onde estão a justiça, imperam sobre esse domínio lex. Esse é o direito romano no auge da jurisprudência. Esse é o direito romano clássico, propriamente dito. E depois ele vai também degenerar. Né? Esse direito romano vai se tornar, com o império, cada vez mais centralizado, cada vez mais legislado, cada vez mais codificado. Mas esse não é o auge do direito romano. Essa é a sua derrocada. E foi esse direito romano que nós resolvemos recuperar no século XIX, com uma finalidade própria. Um direito romano para os nacionalismos. O ensino do direito romano hoje deve recuperar o direito romano do seu auge, o direito romano da República, e nos ajudar a entender que o direito não é a mesma coisa que a política. Que a política e que o direito não se restringe na técnica, mas se restringe à realização manifesta, no caso concreto, das premissas da justiça, que não se esgotam na lei. Ao contrário, podem ser mesmo confrontadas e restringidas pela lei. E o direito tem que ter uma voz mais alta em relação a isso. Essa compreensão nós não temos observando o direito moderno sem entendermos o que era o direito romano. Ao observar só o direito moderno, só o direito que nós temos, nós vamos cair na armadilha de acreditar que direito e lei são a mesma coisa, como em algumas línguas efetivamente acabam por ser. Então, dessa nossa tradição, nossa não, mas a tradição que o direito brasileiro vai incorporando, a tradição analítica lá dos teóricos anglo-saxônicos, então, law é a mesma coisa, direito e lei. Essa não é a nossa tradição. E o romanismo tem que retornar na sua força com um potencial crítico para nós. Essa é uma razão. Perfeito, maravilha. E tem alguma obra assim que o senhor indique como introdutória, né, para quem quiser começar a estudar? Sim, senhor. Eu gostaria de indicar basicamente duas obras aqui que eu creio muito acessíveis, precisas, rigorosas também no direito romano, que nos ajudam a recuperar alguns dos nossos grandes pensadores no Brasil. Né? Então, uma coisa já leva a outra. Curso de Direito Romano, História e Fontes, do Silvio Meira. Silvio Meira foi um dos maiores romanistas que o Brasil conheceu. Né? Perfeito. Tenho orgulho de referir que é um paraense ilustre, foi um paraense ilustre,
já falecido, mas o Instituto Silvio Meira, hoje coordenado com muita competência pelo André Meira, neto do velho Silvio, tem republicado algumas obras do professor Silvio Meira e divulgado nos congressos internacionais essas obras, não só nos congressos internacionais do Brasil, mas fora do Brasil, e é importante seguir esse trabalho. Recomendo vivamente, porque tem sido um belo trabalho. E esse é um grande livro, sintético e preciso. E o Brasil tem publicado, desde 2016, e a última edição foi 2019, o Digesto, ou as Pandectas do Imperador Justiniano. Num trabalho excelente e essencial, trabalho que faz orgulho aqui de vários professores da Universidade de São Paulo, das Arcadas, que liderados pelo professor Eduardo Marque, tem o Bernardo Queiroz de Moraes, um jovem professor romanista no Brasil, muito atuante, também coordena essa obra, o Dárcio Rodrigues e o Elcio Madeira. Já saíram 3 obras, é um conjunto de 9 planejadas, que é uma tradução direta e uma das poucas traduções diretas do Digesto, do latim diretamente para o português. Isto aqui é a única tradução direta em língua portuguesa. Única. Qual é a editora? A editora é YK. YK. Perfeito. Mas se colocarem nos sites que comprarem os seus livros, o mesmo da Amazon, o Digesto Pandectas, da tradução do Conselheiro Vasconcelos, isto aqui é um monumento da língua portuguesa e faz parte, conta uma história interessante daquilo que falávamos ainda há pouco, André, o quanto nós temos essa autorreferencialidade periférica. Isto aqui foi traduzido pelo Conselheiro Vasconcelos na década de 50, 1850. Essa década, 1850. Isto aqui ficou perdido. Isto aqui ficou perdido dentro de uma sala na Universidade Federal da Bahia, até que foi redescoberta há uma década atrás. E aqui se recomeçou um trabalho de depuração do texto, de organização e desta publicação que está acontecendo desde 2016, obra e graça desse grande esforço dos romanistas em São Paulo. Então, essa obra tem que ser recomendada. O Digesto é uma grande aula do direito romano, é a grande fonte que temos, e os conceitos que nós conhecemos sobre o que é o direito, o Bonner, a Eck, as questões referentes à soberania e como a soberania é recuperada a partir de Ulpiano, tudo isso está aqui. Tudo isso está aqui. Acesso direto à fonte. Acesso direto à fonte. Por isso recomendo também a obra. Perfeito, professor. E daí, como última pergunta, né, depois a gente pode colocar ali o que o pessoal, alguma coisa que o pessoal perguntou também, mas da minha parte, eu lembro que o senhor comentou que houve uma opção, se eu bem entendi, uma opção deliberada por colocar nos currículos brasileiros apenas o estudo do direito romano, perdão, da história do direito romano, e não do direito romano em si. E o senhor disse que haveria uma razão para isso. Eu perguntaria que razão é essa, né? Ok. Vê, o direito romano, ele vai sair dos currículos brasileiros, se tornando facultativo com a resolução número 3 de 1972. Então, de lá para cá, 72 até hoje, mesmo em função da atual diretriz curricular que nós temos, né, da resolução número 5 do Conselho Nacional da Educação, essa de 2018, o direito romano ficou como disciplina facultativa. Ele ainda, por volta de 1994, ocupava pelo menos 50% das faculdades brasileiras como disciplina obrigatória, mesmo sendo facultativa. As faculdades optaram por deixá-lo obrigatório, né? Tem
um célebre estudo aqui dos romanistas Agerson Tabosa, já falecido, e da Maria Vital Rocha, sua esposa ainda viva, cearenses, que publicaram na revista da Universidade Federal do Ceará esse levantamento. Diz lá em 1990, havia cerca de 175 instituições superiores de direito no Brasil. Olha a diferença para o que nós temos hoje, mais de 1.200, né? Uhum. Em 1994 tínhamos 175, mas delas 77 possuíam direito romano, o que é um número que é surpreendente, ou seja, a disciplina foi tornada facultativa, a rigor se achava que ele iria desaparecer, mas 77 faculdades permaneceram com direito romano como disciplina seja obrigatória, né? Uhum. Hoje isso diminuiu brutalmente, porque não temos mais a mesma realidade que tínhamos em 1994. A partir de 1994 houve uma explosão de cursos de direito no Brasil, né? Muito pela via das instituições privadas, algumas com um grande trabalho a desenvolver e merecem o seu espaço. Mas o direito romano não avançou na medida dessa expansão. A maior parte das faculdades realmente preferiu não adotá-lo. Mas em 1994 nós vamos ter a introdução aqui pela via da portaria 1886 do Ministério da Educação, a história do direito como uma disciplina obrigatória. A história do direito entra aqui. O direito romano saiu em 72, mas em 94 a história do direito entra. E o que acontece é que se tornou comum em algumas unidades da história do direito colocar-se ali o direito em Grécia e Roma. E o estudo do direito romano acaba entrando por essa via, mas não pela via do direito romano pelas fontes internas, pelas suas próprias fontes, mas pela via do estudo da história. O célebre livro do José Reinaldo de Lima Lopes, que é um dos grandes livros da história do direito no Brasil, que é publicado hoje pela Atlas, é um livro também que recomendo bastante, tem lá uma unidade sobre o direito romano, mas não do ponto de vista das suas fontes externas ou internas. Então não é um livro de direito romano, é um livro que conta o desenvolvimento do direito romano nas suas respectivas fases, seja nas fases políticas da monarquia, da república e do império, mas não é um estudo do digesto, não é um estudo do direito privado romano. Então há uma grande diferença entre livros de história do direito romano e livros de direito romano. Dessa forma, para concluir aqui, estes livros da história do direito romano fazem apenas uma nota sobre o que foi o direito romano num conjunto da evolução histórica, mas não são estudos de direito romano. Então não vão para aqueles aspectos da autonomização, do raciocínio romano e do estudo da casuística romana, inclusive com fontes como Digesto ou Códex. E, portanto, efetivamente, nós temos apenas uma visão de fora, que é o direito romano. Aí. O senhor não acha tão rico, o senhor acha que é importante estudar o próprio direito romano? Eu vejo que a história do direito romano de qualquer maneira, é uma coisa a ser preservada. Mas a história do direito romano, pelo menos como uma disciplina facultativa, seria relevante nas faculdades. E nós podemos utilizar, me permita fazer essa sugestão, até porque há muitos estudantes e professores aqui também, como o próprio André. Veja, a resolução número 5 de 2018, as atuais diretrizes curriculares que o Brasil tem, falam da necessidade, dentro dessa formação geral, que é o primeiro item, de nós termos estudos históricos dentro dos cursos de direito. Ela não fala de uma disciplina, história do direito, mas fala de estudos históricos, ao mesmo tempo que estabelece que 20% do conteúdo desses cursos seja ocupado por atividades complementares. Aqui nós temos um grande espaço que pode ser exercitado dentro das faculdades
para termos alguma unidade de direito romano. Que não seja a disciplina obrigatória, que seja uma disciplina facultativa como atividade complementar, que sejam módulos semestrais cadastrados como atividades complementares, mas que tenham um espaço para aqueles que estiverem interessados em um estudo da história do direito privado romano, por exemplo, terem ali esses interesses contemplados. Eu creio que todos saímos a ganhar. Os professores, os alunos e, respectivamente, os cursos de direito no Brasil, se utilizarmos essas atividades complementares de maneira a introduzir aqueles conteúdos que foram ficando perdidos ao longo do tempo. Professor Sandro, eu vou ter que me justificar aqui com o pessoal, né? A gente teve várias perguntas aqui, várias perguntas interessantes, mas Podem me encaminhar, viu? Eu fico à disposição também. O professor Sandro, tem o perfil no Instagram. Ele está dentro da jornada de trabalho dele, do Fuso, lá em Portugal. Então, ele separou uma horinha para estar aqui conosco. Então, assim, não dá para a gente explorar tudo. Eu saio para dar aula agora. Eu saio para dar aula agora mesmo. Já fica o convite para uma segunda live, mas vou encaminhar as perguntas, se o pessoal quiser também. Se quiser até passar algum... Eu não sei se tem sites, tem e-mail, professor. Olha, pode me mandar mensagens diretas no Instagram. Pronto. Prof. Sandro Alex Simões, eu sempre respondo. Tá? Pronto. Posso não responder imediatamente, mas sempre respondo. Faço questão de atendê-los. Então, eu agradeço imensamente, foi muito rica a live. Foi uma honra ter o senhor aqui no nosso perfil. Toda minha, meu cara. E excelente tarde para o senhor, boa aula e muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns e sucesso no seu trabalho, meu cara. Tchau, tchau. Obrigado Forte a todos. abraço. Tchau, tchau para todos vocês. Você também. Um abraço.